Amigo presente. Vem lá do infinito, me amar em meio ao silêncio. E pelo meu caminho se faz amigo presente. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Boa noite a todos. Abrimos neste momento a reunião de quinta-feira à noite do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Estamos com as nossas atividades presenciais paralisadas no momento por determinação das autoridades, mas não paramos com o trabalho. Temos apresentado as palestras pela internet. Os nossos expositores têm se apresentado até o momento, na medida das possibilidades, através dos vídeos postados no YouTube e por outros canais. Então, na noite de hoje, traremos o estudo Os Três Imperativos. É um tema de Emmanuel, que está lá no capítulo 109 do livro O Pão Nosso. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para dar início à nossa reunião. Querido Mestre Jesus, reunimos novamente a nossa comunidade do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, para os estudos desta noite do Evangelho à luz da doutrina espírita. Impossibilitados no momento de nos reunirmos presencialmente, encontramos esta forma de nos manter reunidos, continuando os nossos estudos. Pedimos ao Senhor que venha suprir a ausência do passe presencial com o passe espiritual, e que os nossos amigos, colocando as suas águas em casa, possam ter essas águas fluidificadas no momento da nossa reunião. Por isso vos pedimos, Senhor, que nos permita iniciar o estudo e concluí-lo adequadamente, dentro do tempo fixado para a reunião desta noite.
Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é um tema do livro Pão Nosso, chamado Os Três Imperativos. Nós sabemos que o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, acima de tudo, é o nosso contato com a mensagem direta do Cristo, que agora temos buscado compreender na sua essência. Então, o Evangelho é um roteiro de trabalho que precisa ser trabalhado. É preciso conhecer e seguir. Então, vamos começar vendo o versículo que é comentado por Emmanuel. Diz assim: Eu também vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Ou em uma tradução que nos é mais conhecida: Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Este a gente pode iniciar dizendo que é um versículo que tem sido muito mal interpretado. Alguns autores da chamada literatura de autoajuda, no início do século passado, eles se apropriaram desse versículo e interpretaram dizendo que tudo que a gente deseja, a gente consegue. Tudo que queremos é possível obter. E associaram isso mais fortemente às questões materiais. Mas nós sabemos que todo o versículo do Evangelho, ele está falando do espírito imortal. Então, essas coisas que nós almejamos obter são coisas espirituais e não materiais. Isso se refere aos bens do espírito. Então, vamos trazer aqui a explicação, né, a interpretação de Emmanuel, e lembrando que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele foi o primeiro que buscou extrair essa essência do Evangelho. Na sua obra, na obra que ele codificou, o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele organizou, nós temos lá um capítulo que é exatamente acerca desse tema. Pedi e obtereis. Então, Allan Kardec foi o primeiro a realizar esse exercício de busca da essência do Evangelho, extraindo o espírito da letra. O nosso estudo de hoje é baseado num capítulo de Emmanuel. Nós sabemos que Emmanuel é um espírito bastante experiente na questão da interpretação do Evangelho. Ele vem fazendo isso há muito tempo. Por exemplo, ele como sacerdote, Padre Manuel da Nóbrega, a sua reencarnação em que ele viveu alguns anos no Brasil. Por volta de 1570, ele foi o autor do primeiro livro escrito no Brasil. Então, Emmanuel já está com esta missão do livro relacionada ao nosso país há quase 500 anos. Também, no século seguinte, século XVII, na sua reencarnação como Padre Damiano, reencarnação que aparece lá na obra Renúncia de Emmanuel. Nessa obra, o personagem Alcione explica, né, narra que ela já realizava um culto doméstico com o Padre Damiano, lá na época em que eles moravam na região da Castela, na Espanha, e na atual Espanha. E lá eles estudavam o Evangelho versículo por versículo. E o próprio Emmanuel nos diz que cada versículo do Evangelho, isoladamente, contém ensinamentos, né? À exceção daquelas saudações apostólicas. Então, Alcione nos explica nessa obra
que a mensagem do Evangelho necessita ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada. Então é um processo com etapas. Não basta apenas estudar, temos que meditar em torno dos ensinos, sentir aquilo que foi ensinado e vivenciar, que é a etapa que vai completar o aprendizado acerca do Evangelho. Então vamos buscar no nosso trabalho aquele Evangelho que seja sentido e vivido, né? Para que a gente possa atender ao imperativo da nossa iluminação interior. Emmanuel, nas suas obras, ele busca extrair essa essência do Evangelho, buscando aquela mensagem mesmo dirigida aos nossos corações, que pode ser utilizada para nós na existência atual. Então, no livro Pão Nosso, capítulo 109, ele começa dizendo: esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. A gente observa, né, com base nessa colocação de Emmanuel, que não basta pedir. Nós temos também que buscar, partir para a ação. Pedir é permanecer no plano das aspirações, que sem a busca se torna uma aspiração improdutiva. Então, se pedir é a aspiração, é projeto, buscar representa a ação, o trabalho. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que essa busca do versículo, ela expressa a lei do trabalho e também a lei do progresso, porque sem trabalho não há progresso. E o que seria essa terceira etapa, o bater? Pedir, buscar e bater. Batei será aberto. Em algumas traduções, como, por exemplo, a que Allan Kardec usa no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, bater à porta. Quem bate à porta, espera que ela seja aberta. Portanto, bater é insistir, é perseverar. Podemos exemplificar isso, por exemplo, com as preces que fazemos em favor de alguém. A gente pede em oração por esta pessoa. Mas frequentemente a espiritualidade vai se utilizar de nós mesmos que estamos aqui no plano da matéria para que a gente possa ser instrumento de auxílio a esta pessoa. Então não basta pedir, temos que buscar trabalho e temos que ser perseverantes nas nossas preces. Porque Deus ajuda os homens através dos homens. Então temos que pedir e buscar, ver o que podemos fazer de nossa parte para ajudar a pessoa. E se a nossa prece em favor dessa pessoa querida, ela aos nossos olhos tarda em ser atendida, nós temos que, além de pedir e buscar, bater, para que a porta desejada se abra para aquela pessoa beneficiada. Bater, insistir e perseverar na oração. Mas qual é a visão de Emmanuel sobre este versículo? Ele começa dizendo assim, vamos ler aqui. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Portanto, pedir caminhos de libertação da cadeia, de libertação do cárcere. O que é que está nos aprisionando neste cárcere, nesta cadeia?
Emmanuel fala em convenções sufocantes, como, por exemplo, as convenções sociais. Elas nos sufocam às vezes. Convenções que distanciam as pessoas, assim como esses preconceitos estéreis que ele cita. Preconceito é também uma cadeia que nos aprisiona. Dedicações vazias. Este item daria um estudo à parte. Que dedicações vazias são estas às quais temos nos dedicado por séculos? Temos nos dedicado à busca do ouro, à busca do poder, à satisfação das paixões, à vivenciação do egoísmo? São as dedicações vazias que nos aprisionam também. O destaque social. E, por fim, ele cita hábitos cristalizados. Eles também são grilhões que nos aprisionam. Hábitos que, se repetidos, se transformam em vícios, como, por exemplo, o vício da bebida, do tabagismo, o vício do jogo e outros. Então, são hábitos cristalizados que se transformam em vícios. Podemos, portanto, pedir, mas pedir libertação. Este é o primeiro dos 3 imperativos. E prossegue o Espírito Emmanuel. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Percebe essa imagem do cipoal, né? Aquele emaranhado de cipós, em que a pessoa, quanto mais tenta avançar, mais fica enrodilhado ali naquele emaranhado de cipós. Então, temos que ter, para sair desse cipoal, precisamos desejar com força e decisão. Significa empregar a vontade. Segundo Leon Denis, a vontade é a maior das potências da alma. A vontade, segundo Emmanuel, é aquela gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da nossa ação mental. Está lá no livro Pensamento e Vida. Então, temos que empregar a vontade para sair desse cipoal que nos fez perder a visão dos interesses eternos, dos interesses da nossa individualidade espiritual, do nosso espírito. E continua Emmanuel. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. Então, um esforço de seleção. Selecionar o que é bom e o que é ruim. Exige discernimento. Então, quando procuramos, temos que selecionar, descartar o que não nos serve e buscar aqueles valores que nós almejamos. Diz Emmanuel, o campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Então, este nosso campo de trabalho, ele se encontra repleto de solicitações inferiores. O que são essas solicitações? São convites. No mundo, não nos faltam convites inferiores. Convites, por exemplo, para que ingressemos na criminalidade, na vida fácil. Convite à corrupção, convite às propostas menos dignas. São, enfim, convites para que nos dediquemos aos ideais periféricos do mundo, em detrimento daquilo que é essencial, que é central na nossa existência. São convites, na linguagem evangélica, para que atravessemos a porta larga das tentações. E, se depois que pedir, temos que buscar, e buscar representação,
Diz Emmanuel que é indispensável que nós localizemos a ação digna. Qual é a ação que vale a pena realizar? Selecionar essas ações, escolhendo aquelas que são dignas. Então ele diz assim: é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Buscar o bem. O bem é aquilo que vem favorecer a todos. É aquela ação que busca favorecer a todos. Porque se a ação favorece só a mim mesmo ou a minha família, isto é outra coisa, mas não é o bem. O bem é coletivo. Então, Emmanuel acrescenta: estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Está um trecho longo, mas ele fala em roteiro. Estabelecido o roteiro, temos que chegar naquele momento de bater a porta da edificação, daquilo que é construtivo. E isso nós vamos bater com o martelo do esforço metódico e o buril da boa vontade. O buril é aquela ferramenta que usamos, né, que o escultor usa para esculpir. Ele vai dando marteladas no buril e vai tirando os excessos, para que aquela escultura se torne aquela imagem que ele idealizou. Então, esforço metódico e boa vontade. Sem esforço e sem boa vontade, não se faz nada, não se realiza nada. Temos, portanto, que empregar essa maior das potências da alma, que é a vontade, empregar o esforço e mostrar boa vontade. Porque o que há mais no mundo é má vontade. É por isso que as coisas não são realizadas da forma como deveriam ser, muitas vezes. Faltou boa vontade. Não bastará, portanto, diz Emmanuel, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Olha só o que ele traz. Se rogarmos sem rumo, nós somos semelhantes àquele barco que está parado no porto. Né? Se ele não sabe para onde vai, qualquer vento serve, qualquer destino serve. É a lição, né, que nós trazemos aí do livro, né, da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, procurar sem exame não basta. Exame quer dizer estudo, ponderação. Temos que analisar, que se saímos procurando a esmo, sem saber exatamente o que pretendemos encontrar, o nosso esforço se resultará inútil. Agir sem objetivo é perder tempo. Então Emmanuel diz assim: peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Libertação. Libertação da animalidade primitivista. Significa sair daquele estado de consciência fisiológico, buscando um outro estado melhor, que é o estado da consciência desperta. É nós que estamos buscando estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, podemos nos considerar já com a consciência desperta. E caminhamos com o emprego do nosso esforço em busca daquela consciência cósmica universal que nós alcançaremos um dia. Então diz assim, Emmanuel:
Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para todos os tempos. Esses são os 3 imperativos: pedir, buscar e bater, para que esta porta da espiritualidade sublime se abra para nós. Então, estudando o Evangelho, qual deve ser a nossa ênfase ao final desse esforço, desse trabalho em busca da essência do Evangelho? Essa ênfase deve estar em torno da nossa reflexão. Refletir em torno do que fazer com o estudo para a nossa vida prática. Esse estudo de Jesus, este versículo de Jesus, pedir, buscar e bater, qual a significação dele nesse momento atual? Nesse momento que estamos passando de apreensão, no mínimo apreensão para muitas pessoas, mas temos os recursos espíritas à nossa disposição. Temos o estudo do Evangelho que nos mantém conectado com as esferas superiores, canais de onde vem para nós a consolação, a esperança, aquele bom ânimo de que necessitamos nesse momento. Então, para encerrar, gente, eu gostaria de lembrar algo já muito comentado, mas que sempre é bom a gente recordar, aquela lição de Chico Xavier, né, nos lindos casos de Chico Xavier, em que ele se encontrava num período da sua vida em que passava por muitas dificuldades, demandas de toda a ordem, sofrimentos em família, perseguições pessoais, né, que ele sofria. Então, naquele momento de dor, de sofrimento, ele pediu à espiritualidade amiga que buscasse do plano mais alto uma mensagem consoladora para ele. E a mensagem veio. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, enviou uma mensagem muito breve, sintética, como é próprio dos espíritos superiores. A mensagem de Maria para Chico Xavier dizia: isso também passará. E esta mensagem tão profunda, tão importante, Chico Xavier gostou tanto que se tornou a sua mensagem de cabeceira. Ele escreveu esta mensagem e colocou na sua cabeceira, para que todas as manhãs, ao se deitar e ao se levantar, todas as manhãs ao se levantar e todas as noites ao se deitar, ele se lembrasse desta lição. Por maior que seja a dificuldade, isso também passará. Então, agradecemos aos amigos aí pela oportunidade de ter este vídeo compartilhado, representando o nosso estudo desta quinta-feira à noite. E vamos agora partir para a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, agradecemos por este estudo desta noite, pela sustentação que o Senhor promoveu no nosso trabalho, neste dia tão importante, tanto para os nossos corações, quanto para todos que assistem neste momento. Porque a nossa intenção é levar esperança, é levar uma mensagem consoladora, é levar os recursos do Evangelho para que ele, meditado e sentido, possa ser refletido na nossa vida diária, com ações melhores. E nós, que somos o sal da terra, como o Senhor nos disseste, desejamos realmente fazer esta diferença. Neste momento de dificuldades e de dores, pedimos, Senhor, principalmente em favor daqueles mais necessitados, aqueles a quem falta o necessário hoje, aqueles que estão em situação pior do que nós.
É em favor destes que vos pedimos, vos rogando, Senhor, que proteja os brasileiros, que proteja o mundo, que se apiede de nós e abrevie esta prova para que possamos vivenciar a lição, tirar o ensinamento, tirar o proveito que ela nos traz. Obrigado à espiritualidade amiga, a quem eu peço que conceda neste momento o passe espiritual para todos que estão assistindo e que fluidifique a água daqueles que colocaram seu copo, que estão em tratamento espiritual. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude e que assim seja. Luz do Ser. Na força da vida, crer na vinda de um homem amor, crer e agradecer, ser aquilo que somos, ser assim a luz a brilhar no fim, ser então aquilo que cremos, servindo e amando com a nossa consciência em ação, pois temos terra e água, só basta plantar. Servir é fazer luz, sejamos a luz, pois temos terra e água, só basta plantar. Servir é fazer luz, sejamos a luz, seja luz, faça luz, luz, brilhe em luz. Impossível. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal.